Aqui é o Henrique, psicólogo e um dos fundadores da Eureka. E hoje nós vamos falar sobre como sair do ciclo do desânimo. Na verdade, eu vou te explicar sobre algumas atitudes básicas que você pode fazer todos os dias para que você tenha mais ânimo e menos ansiedade, sem necessariamente gastar com remédios, gastar com terapia, gastar com qualquer coisa. Eu vou passar para vocês pelo menos aí 4 ou 5 atitudes que você pode colocar na sua rotina e que vão diminuir a sua ansiedade e aumentar o seu ânimo sem você precisar gastar. Eu acho que muitas coisas vale a pena você gastar dinheiro, mas se a gente não tem grana para gastar, a gente precisa pelo menos fazer o possível dentro da nossa realidade. Tem muita gente que fala assim, eu não tenho dinheiro para me consultar com um psiquiatra, com um psicólogo, para fazer um acompanhamento, para pagar uma academia. Gente, sempre dá para fazer alguma coisa dentro da sua circunstância atual. Esse é um dos meus lemas de vida. Sempre, em qualquer situação, por pior a situação que esteja, você sempre pode fazer alguma coisa dentro da sua realidade. A vida pode te dar o pior limão de todos, mas você consegue fazer alguma limonada, nem que seja uma limonada assim ruim, mas pelo menos dá pra chamar de limonada, beleza? Meus queridos, vamos conversar então sobre como você pode aumentar o seu ânimo e diminuir a sua ansiedade de forma natural e grátis. Primeiro, eu quero que você entenda o seguinte, tá? O nosso estado natural da vida não é um estado de desânimo. Não importa a doença, transtorno, problema que você tenha, todos nós, o nosso estado natural é um estado de ânimo. Se você pega uma criança de 2, 3 anos, que já corre, brinca, fala alguma coisa, e você observa como que é o estado natural dessa criança, você vai observar que no período da manhã e à tarde, essa criança ela é mais ativa, ela tem mais ânimo. Do período do meio da tarde pro fim da tarde à noite, ela começa a ficar mais cansada, às vezes um pouquinho mais irritada, e aí dorme. Perfeito? E esse é o nosso estado natural. Quando você olha para uma pessoa de 30, 40 anos que tá acordando desanimada, ficando elétrica à noite, não conseguindo dormir de noite, tudo isso não é o estado natural da pessoa. Essa pessoa está num estado alterado de saúde mental. E tudo que ela precisa fazer para voltar a sentir ânimo é que ela precisa voltar a esse estado natural dela, que é um estado de ânimo. Eu tô falando isso para que você tenha esperança, porque eu sei que muita gente fica desesperançosa com relação à própria melhora. A gente pensa assim, nossa, eu vou ter que fazer muito esforço pra ter ânimo na minha vida, pra sair desse estado de desânimo. Eu vou ter que lutar muito, me sacrificar muito, mais ou menos. Não é que você vai ter que conquistar ou você vai ter que merecer uma vida com ânimo, com pouca ansiedade. Ninguém precisa conquistar nem merecer essa vida, porque essa vida já é o seu estado natural. Aqui nas redes sociais, às vezes, a gente vê os influenciadores tentando dizer pra você que só quem merece ter uma vida tranquila, com ânimo, com motivação, são as pessoas que se esforçam muito, se sacrificam muito. Isso é mentira. Porque o nosso estado natural é um estado de ânimo e de tranquilidade. Eu acabei de falar pra vocês, pensa numa criança de 2, 3 anos, que já corre, brinca, dorme tranquila à noite, fala alguma coisinha. Essa criança, naturalmente, todos os dias, na média, você vai ver que ela vai acordar animada, vai ter energia durante a parte clara do dia e vai começar a ficar mais relaxada conforme o dia for diminuindo. E ela não precisou conquistar nada. Ela não precisou merecer nada. A criança, o estado natural dela nesses 2, 3 anos de idade, salvo ela estando com alguma gripe, um resfriado, pneumonia, etc., o estado natural da criança é sentir ânimo e durante a parte clara do dia e à noite sentir relaxamento, dormir. Ou seja, tudo que a gente precisa fazer para sair de um estado de desânimo e voltar para o nosso estado natural de ânimo é entender como que a gente se meteu nesse buraco. Que tipo de hábito, atitude, ciclo vicioso eu me meti para que eu distorcesse esse meu estado natural. E aí, se você entender
Onde é que tá esse parafuso solto que tá travando uma engrenagem ali dentro? E você remove o parafuso, essa pecinha solta. Se você remove isso, a máquina começa a girar de novo e o estado natural dessa máquina é sentir ânimo e ser capaz de relaxar. O que acontece hoje em dia é que muitos dos nossos hábitos do mundo moderno são hábitos que vão produzir no longo prazo uma pessoa desanimada, ansiosa, que não consegue relaxar. Então, eu preciso entender como será que eu acabei distorcendo a minha vida para que eu saísse desse estado natural de ânimo. Vamos tentar comparar agora, então? Pensa só, eu dei o exemplo para vocês da criança de 3, 4 anos. Como que a sua rotina hoje é diferente da rotina que você tinha quando era uma criança de 3, 4 anos? Você consegue pensar nas diferenças? É óbvio que você vai me dizer que quando você tinha 3, 4 anos você não tinha boletos para pagar, pessoas te enchendo o saco. Isso tudo é verdade. Mas eu quero que você tire um pouquinho isso de lado e pense nos horários que essa criança de 3, 4 anos segue e o que ela passa o dia fazendo. E você vai perceber que uma das grandes diferenças que existem entre uma pessoa que tem um estado natural de ânimo e relaxamento, que seria o exemplo da criança, e você, é a quantidade de energia que essa pessoa gasta durante o dia. Olha que curioso, né? Quando a gente era criança, a maioria de nós, dependendo de como era a sua família, mas na média, sim, a maioria de nós não tinha nenhum problema para deitar, dormir a noite inteira. A partir de um certo tempo, 2, 3 anos, você já perfeitamente faz isso sozinho. Mas uma das coisas que todo mundo que tá aqui na live fazia quando tinha 2, 3 anos é que a gente passava muitas horas do dia gastando energia, especialmente com atividade física. A gente podia até assistir uma aula ou outra, mas quando você tem 3, 4 anos, a maioria das coisas que você passa o dia inteiro fazendo são coisas físicas. Você tá lá brincando com as bonecas, você tá correndo, você tá andando de bicicleta, você tá jogando bete na rua, né? Ou taco, sei lá, você tá chutando uma bola, você tá jogando uma bola de vôlei, você tá correndo atrás de um colega. A gente passa o dia inteiro gastando energia física corporal. Agora a gente olha para uma vida de uma pessoa com 30 anos, 35 anos. E você vê o quanto de energia corporal que essa pessoa gasta por dia. E certamente é pelo menos 100 vezes menos do que uma criança. Então a gente acorda, talvez vá pegar o carro para ir pro trabalho ou pegar o metrô. A gente vai sentar na cadeira do trabalho e vai ficar olhando para aquela tela o dia inteiro. Na pausa do trabalho, em vez de correr, como a gente faria quando era criança, né? Na pausa da aula a gente queria chutar bola, correr, brincar. A gente pega o celular, senta, fica curvado olhando pro celular. Então, a gente tem uma energia em excesso hoje em dia, corporal, que a gente não gasta. Uma das consequências disso é que quando chega o período noturno, o seu corpo não teve um gasto energético suficiente para estar bem relaxado na hora de dormir. Com exceção de algumas profissões que passam muito tempo de pé, que fazem bastante atividade física durante o dia, a maioria das profissões hoje são profissões em que você vai gastar pouco de energia. Isso faz com que você durma mal e não só isso. Isso também faz com que você tenha uma tendência maior a acumular gordura, tá? E você acumular gordura, você ser uma pessoa gordinha, não tem nenhum problema, na verdade. É perfeitamente possível você ser saudável e ter uma gordurinha a mais, ser uma pessoa gordinha. Não tem a ver necessariamente com saúde. Porém, se você vai fazer um exame de sangue e as suas medidas metabólicas, especialmente a sua glicemia, ou seja, o açúcar no sangue, e a sua hemoglobina glicada, que é aquela medida HbA1c, que representa mais ou menos como é que está o açúcar no seu sangue. Se isso estiver alto, e você tem uma pré-diabetes, uma diabetes, uma resistência à insulina, cara, isso faz com que as suas células consigam tirar menos o açúcar do sangue e colocar para dentro da célula. E o que o açúcar faz dentro da célula, esse açúcar do sangue? Você usa para os processos químicos de sobrevivência. Suas mitocôndrias usam para gerar energia para todos os processos da célula. Olha o que acontece. Conforme você se torna uma pessoa mais sedentária, que faz menos coisas com o corpo ao longo do dia, muito diferente de como era na nossa infância,
você tem muita energia sobrando, mas a energia que está entrando através da sua alimentação, ela é bem suficiente, né? Na maioria daqui, da galera que está assistindo, não vai ter dificuldade para se alimentar. Sobra essa energia em excesso, dependendo do que a gente come, na quantidade que a gente come, começa a desenvolver pré-diabetes, glicemia alta, e isso faz com que as suas células não consigam usar mais tão bem o açúcar do seu sangue. Isso significa o quê? Que você gera menos energia, que você tem uma fadiga crônica, que você tem um cansaço de várias semanas. Então, vocês estão entendendo aqui o efeito dominó que eu acabei de descrever para vocês? Então, olha só. Eu tenho a vida aqui do mundo moderno e eu tenho um trabalho em que eu passo a maior parte do dia sentado, gastando pouquíssima energia. Quando eu vou relaxar, eu faço a mesma coisa. Eu sento na frente da TV e gasto pouquíssima energia. Beleza. Quando a gente era criança, a gente gastava muita energia e especialmente no tempo livre a gente usava pra correr, pra brincar, pra chutar a bola, pra correr atrás do colega, pra brincar com a amiguinha, pra ficar na rua. A gente não faz mais isso. Então a gente tem uma energia em excesso. Essa energia em excesso vai fazer com que você não esteja tão relaxado na hora de dormir. E também pode fazer, dependendo de como tá a sua glicemia, o seu açúcar no sangue, resistência à insulina, pode fazer com que o seu corpo seja menos eficiente na produção de energia. Afinal, pensa só, se você faz um exame lá na farmácia e mostra que a sua glicemia está alta, significa que tem muito açúcar no seu sangue. E se tem muito açúcar no seu sangue é porque você não está conseguindo colocar para dentro das células, né? Esse açúcar vai para dentro das células, é usado no ciclo de Krebs lá das mitocôndrias, que a galera aprendeu no ensino médio, para gerar energia e fazer todos os processos dentro da célula e fora. Ou seja, você tem um corpo que é ineficiente no uso de energia. Quanto menos você... E resumindo aqui, quanto menos você gasta energia, mais ineficiente o seu corpo é em produzir essa energia e usar a energia disponível. Só que a gente vive num mundo em que tem muita energia disponível, porque a gente consegue os alimentos quando quiser, na hora que quiser, os alimentos não estragam mais, a gente consegue com tranquilidade comer muito mais do que o necessário para manter o nosso corpo. Então a gente tem um excesso de energia que vai só ficando cada vez mais excessivo. E aqui, gente, eu só tô falando de atividade física. Eu nem entrei em outros aspectos, como o sono. Quando você dorme mal, olha que curioso, no dia seguinte após você dormir mal, a sua glicemia, o seu açúcar no sangue, naturalmente já é maior, né? Porque quando a gente dorme mal, existe um aumento no cortisol, que é esse hormônio do estresse, e o cortisol é um hormônio que mobiliza combustível do nosso corpo, né? Ele aumenta o açúcar no sangue. Então, a nossa forma de viver hoje, a forma como a gente vive no mundo moderno, especialmente o fato da gente se mexer demais e comer, se mexer de menos e comer demais, faz com que a gente se torne pessoas mais desanimadas, beleza? Então tá, obviamente aqui então uma das soluções para que a gente tenha mais ânimo, curiosamente, é que a gente gaste mais energia. É claro que o ideal seria que cada um de nós achasse um esporte ou uma atividade que realmente gosta muito. Daqui a pouco você descobre que gosta muito de bicicleta ou de corrida ou de atletismo ou de futebol ou de basquete ou de crossfit ou de musculação ou de boxe ou de muay thai. O ideal seria você descobrir uma coisa que você gosta muito e colocar, justamente porque você gosta muito, colocar isso na sua rotina, porque você gosta, porque você descobriu que tem prazer naquilo, né? Isso faria com que você, gastando mais energia, reduzisse o seu açúcar alto no sangue crônico, aumentasse a eficiência das suas células, dormisse melhor, e isso tudo geraria um ciclo virtuoso de aumentar o seu ânimo. Esse é um dos pontos. Porém, mesmo que você não faça um esporte organizado, uma dança, uma luta, uma corrida, uma caminhada, bicicleta, todo tipo de atividade, você ainda pode fazer esforço para que no seu dia a dia você se mexa mais. Por exemplo, você pode estacionar um pouco mais longe do que você normalmente estaciona no seu trabalho e caminhar um pouco mais até o trabalho. Você poderia, em vez de pegar o metrô na mesma estação que você pega, caminhar um pouco mais e pegar na próxima. Depende muito da cidade, né? Mas você tá entendendo o meu ponto aqui? Em vez de pegar o elevador, você pode subir as escadas e descer as escadas.
Em vez de ir de carro no mercado, você pode ir a pé e voltar do supermercado. Então, esse tipo de coisa parece pequeno, mas vai aumentando ao longo do dia a quantidade de gasto que a gente teve, facilita relaxar durante a noite, facilita diminuir a nossa resistência à insulina, prevenir a gente contra o pré-diabetes e até tratar possivelmente um pré-diabetes. Porque afinal, a maior solução não farmacológica para pré-diabetes é fazer exercício físico. Perfeito? Então, eu não quero que você encare isso como uma obrigação, um dever, uma coisa que alguém tá te mandando fazer e se você não fizer, você vai morrer. Não. Eu quero que você encare isso como um descobrimento. Diz assim, a partir das próximas semanas eu vou tentar descobrir qual exercício físico para mim mais me faz bem. Eu vou marcar uma aula experimental de Muay Thai, outra de boxe, outra de pilates, outra de crossfit, outra de natação, outra de basquete e eu vou fazer 20 coisas até que eu descubra uma que eu gosto. Pra você ir nessa aula experimental, vai dar preguiça? Você vai ficar meio... não sei se eu vou... Vai. E aí você vai ter que ignorar um pouco essa preguiça e ir mesmo assim. Na esperança de que, quando você chegar lá, você vai pegar gosto por aquilo. Você vai relembrar como era bom fazer parte daquilo e vai ter um novo elemento de prazer e alegria na sua vida. Perfeito? Então a recompensa vale o esforço. Muito bem. Uma segunda coisa que no nosso mundo moderno é muito diferente do nosso estado natural de ânimo, e eu quero fechar a live com essa, é que eu quero que você pense sobre a quantidade de tempo que você passava quando era criança, especialmente nessa faixa dos 2, 3, 4 anos de idade, o tempo que você passava dentro de ambientes fechados e no ambiente fora. Quando a gente pensa numa criança de 2, 3, 4 anos, e aqui eu tô falando daquele período da escola em que você ainda não tem a maior parte do tempo na sala de aula, né? Um pouco antes. Ali a gente pensa, eu acho que é nessa fase da escolinha, né? Quantos por cento do tempo você acha que passava num ambiente aberto e quantos por cento você passava num ambiente fechado? Quando eu lembro da minha escolinha, e a minha mãe teve que me colocar na escolinha desde cedo porque ela trabalhava, minha mãe é professora de português, né? Super, enfim, super dedicada pra ser mãe, uma grande mãe. Ela me colocou na escolinha e eu lembro que a gente provavelmente passava 80% do tempo que eu tava na escolinha, a gente passava do lado de fora. Brincava na caixinha de areia, corria atrás dos colegas, fazia um piquenique, subia na árvore quando a professora não estava olhando, né? Jogava uma coisinha no colega para incomodar. Mas a gente estava fazendo tudo isso do lado de fora, né? E você vê que, cara, quando você conversa com uma criança de 2, 3, 4 anos, normalmente, se essa criança não tem um acesso ilimitado a celular e a TV, e mesmo às vezes as crianças que têm celular e TV, elas vão ter uma vontade natural de passar tempo fora. Elas vão se sentir naturalmente atraídas para ir na pracinha, para ficar do lado de fora, para subir em árvore, para mexer nas coisas, para mexer na areia. E agora compara como é o nosso contato com o ambiente externo na vida adulta. Quantos por cento do tempo hoje do seu dia você passa fora do ambiente fechado? Em que não tem nenhum teto sobre a sua cabeça? Em quanto tempo do seu dia hoje você passa sem um teto em cima da sua cabeça? Para a maioria de nós, infelizmente, você vai ver que esse período vai ser no máximo dos máximos ali 1 hora, 1 hora e meia. Porque mesmo as pessoas que vão pegar metrô, ônibus, essas pessoas muitas vezes vão estar num ambiente fechado dentro do metrô, elas vão sair por 10 minutos entre o metrô e o ônibus e vão ficar dentro do ônibus, que é outro ambiente fechado. Aí elas saem do ônibus e entram no shopping, a pessoa trabalha no shopping, que é um ambiente fechado. Quantos por cento do tempo hoje você passa em ambientes fechados versus ambientes abertos? E aí que tá. Existe uma relação direta entre o quanto tempo você fica em lugares abertos e o quanto você se sente animado e o quanto você dorme bem. E aí você sabe, né? Eu sempre falo isso aqui, eu vou repetir. Se você tem um sono meia boca, você tem um estado de alerta meia boca. O nosso sono,
e o nosso estado de alerta, eles são espelhados. Se você tem um sono ruim, você vai ter um estado de alerta ruim. Se você tem um sono bom, você vai estar bem acordado e bem alerta no dia seguinte. E uma das coisas que mais afeta a nossa qualidade do sono, e não só isso, a nossa ansiedade, o nosso humor e o nosso ânimo, é o quanto de tempo a gente passa em ambientes abertos. É por isso que uma das grandes mudanças que você pode fazer pela sua vida, que é de graça, que não custa nada, que você não precisa contratar nenhum serviço, é tentar passar mais tempo fora de casa. E se não tem como passar fora de casa, para além disso, passar pelo menos perto das janelas. Então, eu não consigo ficar fora de casa, pelo menos tenta ficar perto de uma janela o mais tempo que você conseguir durante o dia. Olha que curioso, né? Existe uma relação direta entre a luz, especialmente a claridade natural, que chega nos seus olhos e depois vai sensibilizar certos receptores na sua retina, que é o fundo do olho, que vão se comunicar com o seu cérebro e depois se comunicar com as suas glândulas adrenais. A adrenalina. Quando você tem exposição à luz natural, naturalmente o seu corpo estimula a produção de adrenalina. Não adrenalina naquele sentido de um pico de adrenalina e estresse, mas adrenalina como um hormônio que vai manter você alerta, acordado e de bom humor. Quanto mais tempo você fica em lugares fechados, mais o seu corpo produz melatonina. Especialmente em ambientes escuros, né? Não basta ser fechado, estando escuro também. E o que a melatonina faz? A melatonina é um ótimo hormônio para que você tenha durante o sono e logo antes de dormir. Não é à toa que as pessoas tomam melatonina para ter um pico de melatonina antes de dormir e aí cair no sono. Porém, pensa só, se você está num ambiente fechado e meio escuro durante o dia inteiro, a sua melatonina está meio que alta o dia inteiro. E aí na hora de dormir, o seu corpo não reconhece que houve um pico de melatonina. Você acaba na hora de dormir tendo o mesmo sono do dia inteiro. Isso é um grande problema. Vários estudos mostrando que quando você pega pessoas, 30, 40, 50 pessoas, leva elas para acampar, sem celular, sem televisão, sem luz artificial, você leva elas para acampar. Todas elas começam a dormir melhor, dormir mais cedo e acordar mais cedo. E o que você fez? Você não fez nada, você simplesmente levou elas para acampar. Por quê? Porque elas passavam a maior parte do tempo do lado de fora. Então, quando eu começo a pensar nessas duas coisas, o quanto eu gasto energia do meu corpo ao longo do dia. E número 2, quanto tempo eu passo do lado de fora. Eu tenho aqui duas chaves para aumentar muito o meu ânimo e reduzir muito a minha ansiedade. E eu espero que as quase 300 pessoas que estão aqui me assistindo aproveitem isso. Que você pense assim, a partir de hoje, como é que eu poderia fazer pequenas modificações no meu dia, na minha rotina, mas que vão me permitir aumentar um pouquinho o tempo que eu passo fora de casa? Será que eu conseguiria fazer uma caminhada de 10 minutos na primeira hora depois de acordar? Será que eu conseguiria caminhar mais, subir mais escadas ou passar mais tempo fora de casa de algum jeito? Será que eu consigo marcar uma aula experimental de um esporte ou de uma modalidade de exercício que eu nunca tinha pensado antes, mas que eu acho que pode ser legal pra mim, que tem a ver comigo? Será que eu consigo pensar em formas de fazer pequenas mudanças que me ajudariam a não estar comendo tanto em excesso? Uma mudança muito simples, por exemplo, parar de comer lanchinhos entre as refeições. Ou cortar o refrigerante, ou substituir o refrigerante com açúcar pelo refrigerante sem açúcar. Ou, em vez de pedir comida por teleentrega 3 vezes na semana, eu vou pedir 2. Esse tipo de coisa, se eu consigo repetir e fazer aos poucos, é isso que vai permitir que a minha vida vá mudando. Eu preciso pensar assim, eu preciso me mexer mais, passar mais tempo fora de casa e talvez comer um pouco menos. Perfeito? E aqui não pode se restringir, ficar fazendo dieta maluca que só come proteína ou que só come gordura, não, sem nenhuma maluquice. Mas vou gastar mais energia, vou comer até o meu apetite ficar satisfeito, não vou além.
E eu vou tentar fazer pequenas mudanças para gastar mais energia e passar mais tempo fora de casa. Queridos, às vezes, quando a gente tá nesse processo de mudança, o mais difícil é você sair do ponto zero. A gente parece que fica travado no ponto zero. Eu não tenho energia suficiente para me movimentar, mas eu também não tô piorando porque eu faço o mínimo. E aí eu fico naquela vida medíocre por anos e anos e anos, eu tô travado no ponto zero. E para sair do ponto zero, muitas vezes o que a gente precisa é alguém que não esteja nesse ponto zero. Alguém que já esteja um pouco mais à frente, que vai te puxando. Eu gosto muito de pensar que a maior influência da sua vida para que você construa novos hábitos é você passar tempo com pessoas que já têm esses hábitos. Perfeito? Você quer se tornar um grande empreendedor? Então começa a passar tempo com empreendedores. De preferência, oferecendo algum serviço para eles, trabalhando com eles, acompanhando eles no trabalho. Se você tem um parente que é empreendedor e você quer se tornar mais empreendedor, se oferece para passar o fim de semana com ele ou um tempo no trabalho, entender como é que funciona a empresa. Se você quer ser mais fitness, quer construir um corpo dos sonhos, quer estar bonitão pro verão, começa a passar mais tempo com pessoas que têm esses hábitos que levam ao corpo que você quer. Perfeito? Porque no fundo, gente, nós nos importamos muito com os outros. A maioria de nós não veria sentido em viver nessa terra, nesse planeta, se não fosse pela existência de outras pessoas. Perfeito? A gente, mais cedo ou mais tarde, ia ficar entediado, não ia ver sentido nas coisas. O sentido da nossa vida tá nos outros. E um dos efeitos colaterais da gente ver tanto sentido nos outros é que a gente também é um resultado dos outros. A gente é um resultado das pessoas em volta. Especialmente das pessoas da nossa idade que a gente julga parecidas com a gente. Então, se você quer sair do ponto zero, uma das melhores coisas que você pode fazer é conviver com pessoas que você queria ser mais parecida com elas, ok? Tentar entrar na vida dessas pessoas. E é por isso que eu sempre recomendo que, se você não sabe que pessoas são essas, e especialmente se você gostaria de ter uma pessoa assim que para você é um modelo, realmente te acompanhando e te dizendo os próximos passos, entendendo a sua situação, eu acho que a terapia é justamente esse lugar de ouro para muitas pessoas. O lugar em que você vai estar com alguém que é como se fosse um modelo, alguém que você se inspira. E a gente sabe que no fundo a gente gosta de fazer terapia com pessoas que têm a nossa idade ou um pouco mais, que se você tem filho, você quer um terapeuta que também tem filho. Se você é casado, você gosta de um terapeuta que também seja casado. A gente quer se espelhar no nosso terapeuta. E o mais legal é que é uma pessoa totalmente dedicada para fazer isso com você. Perfeito? Então, a minha dica pra você é... Cara, primeiro, pensa no seu círculo de amigos. De quem eu poderia me aproximar mais, que são pessoas que eu queria ser mais parecido com elas. E segundo, será que planejando bem não daria pra você começar a terapia? Eu queria aproveitar e dizer pra vocês que a Eureka, pela primeira vez na história agora, a gente tá com pacotes de terapia fechados. Então, para pessoas que querem uma terapia com data para começar e para terminar, então você tem medo da terapia ser para sempre, a gente fez pacotes de 8, 16 e 32 sessões que você pode contratar. Pela primeira vez na história, a gente está oferecendo esses pacotes. E para facilitar, já que a gente não pode dar desconto na terapia por causa do conselho de ética, não seria uma coisa ética, a gente não dá desconto, mas pela primeira vez você pode parcelar sem juros. Então você pode contratar um pacote de terapia de 8, 16 ou 32 sessões e fazer o parcelamento sem juros. Em alguns casos você pode parcelar até sem consumir a fatura do seu cartão. A gente está criando esse processo para facilitar o máximo de pessoas entrarem na terapia agora. É uma terapia breve, focada em resultado, que tem data para começar e para terminar. Para você que está precisando fazer uma virada de chave da sua vida, sair do ponto zero e começar a terapia. Então dá uma olhada no link do perfil da Eureka, que tem todos os detalhes sobre como funciona essa terapia com pacotes de 8, 16 e 32 sessões, com data para começar e para terminar, para você colocar o seu objetivo e transformar. Beleza? Boa sorte para você. Aproveitem os nossos pacotes de terapia. Um beijo, foi ótimo estar com vocês hoje. Tchau, tchau.